Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Estamos juntos outra vez aqui no seu programa A Voz da Profecia. E aí, tudo bem com você? Tranquilão aí na boa, sem problemas? Está tudo dando certinho para você? Está prosperando? Família feliz, unida? Tudo na boa, tranquilão? Ou quem sabe a coisa desandou? Tem dia que desanda, não é? Oh, eu sei. Todos nós enfrentamos problemas e dificuldades nessa vida. Eu gosto de dizer que a gente sempre está transitando entre o que é bom e o que é ruim, entre o que nos alegra e o que nos entristece, entre o que nos realiza e nos frustra. Assim é a vida para todos. Mas olha, aqueles que confiam no Senhor, que amam o Senhor, eles têm uma direção a seguir. Nós sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde nós vamos. Nós sabemos que essa realidade presente não é a única e nem a última. Oh, sim, existe um destino glorioso para aqueles que confiam no Senhor. Um dia nosso Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Se você está vivendo um momento difícil, mantenha a sua confiança em Deus. Não perca a sua esperança. O Senhor é contigo. Logo, logo Ele vai enxugar as nossas lágrimas e nós estaremos reunidos com Ele para sempre. Essa é sua promessa e a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Tem testemunho no programa de hoje de gente que passou a ter, pelo poder de Cristo, uma nova vida e tem vivido de maneira íntegra, honesta, correta. Vale a pena viver assim? E é claro, tem músicas do Quarteto Arautos do Rei, esses ministros de louvor que têm um dom maravilhoso concedido por Deus, e eu terei também, é claro, o prazer de compartilhar com você a palavra do Senhor. Está no ar a Voz da Profecia.
cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele traz sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo traz sua paz. Sua luz, Jesus, me dá. Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo traz a paz. Cristo traz a Eu sou casado, eu casei muito cedo, tínhamos menos de 18 anos quando a gente casou. Eu e Felipe tivemos a nossa filha bem cedo, né, a Samira. E eu trabalhava como barbeiro em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu trabalhava numa clínica de oncologia. Então eu tinha vontade de trabalhar com música e isso lá naquela região era muito difícil. E aos poucos essas questões foram um pouco me desanimando, até que eu não estava frequentando tão assiduamente a igreja,
mas a minha esposa continuava. Ela me convidou para participar de um evento e eu me lembro assim nitidamente de um maestro que estava dando um testemunho. E ele desafiou para quem estava ali fazer uma oração e se colocar nas mãos de Deus. E eu orei. Na minha oração eu falei, poxa Deus, eu não sou merecedor, não sou o cara mais talentoso, eu não sou o cara mais inteligente, mas se o Senhor me desse uma oportunidade de te servir, de trabalhar para o Senhor com a música, eu largava o estilo de vida que eu tô levando. Mas para minha surpresa, enquanto eu orava, eu senti uma mão no meu ombro assim, e era a mãe de um amigo que já estava no NASP, falou que tinha uma pessoa que ia me patrocinar, que ia me ajudar para eu poder estudar. E um belo dia o Felipe chega com essa questão de mudança, né? Com essa novidade em casa. Eu fiquei bem apreensiva, mas quando ele chegou falando que Deus tinha respondido uma oração dele através de uma irmã nossa, amiga da igreja, aí eu fiquei bem balançada. Aí eu falei para ele, não, vamos orar mais um pouco, deixa eu orar também, deixa eu assimilar tudo isso. E aí a gente tomou a decisão junto de embarcar nessa de ir para o NASP, para começar uma vida nova. A promessa era bolsa para o Felipe e a Samira ia estudar na escola adventista. Pouco tempo depois que a gente chegou, a pessoa que iria ser o patrocinador desse projeto faleceu. E aquilo foi como se o chão tivesse aberto embaixo de mim. E eu questionava Deus, eu falava, Deus, por que o Senhor trouxe a gente para cá? Para quê? Larguei tudo lá em Petrópolis, a vida estava tranquila e vim para cá, né? E agora a gente está passando por isso tudo. Mas Deus foi tão bom também, tão cuidadoso com a gente, que no meio dessa tribulação Ele foi colocando várias pessoas no nosso caminho, assim, sabe? Que ia tornando a caminhada um pouquinho mais leve. A condição que tinha para participar do projeto era ser comportor. Através da fidelidade de Deus, eu vi que Ele veio abençoando o trabalho que eu fazia a cada férias. Só que antes de eu ir comportar, eu vim deixar a minha esposa e a minha filha aqui em Jacareí, onde fica a Rede Novo Tempo. Só que no sábado, passei um sábado aqui e eu acabei tocando na igreja. E aí precisavam de alguém para substituir o Edson Valentim, que não ia poder participar do Clube da Música na rádio. Um rapaz que me viu tocando lá, que fez amizade, fizemos bastante amizade, ele falou assim, tem um rapaz que está aí. E aí eu lembro direitinho que quando o telefone tocou assim e me chamaram para participar, o coração veio na boca assim. E aí veio na minha mente exatamente aquilo. Você não queria uma oportunidade? Tá aí uma chance. Comecei a vir, participava do Caixa de Música, do Clube da Música, do Conexão Jovem, de vários programas. Até que em 2015, mais ou menos de 15 para 16, o pastor Jorge, que era o diretor da rádio, me fez um convite para ir trabalhar, entrar no time da rádio. Aquilo para mim foi uma bênção, assim. E eu vi mais uma vez a fidelidade de Deus na minha vida, que a oração que eu tinha feito muito tempo antes, quase 8 anos antes, estava sendo mais uma vez atendida. Às vezes eu paro para pensar, se eu não tivesse aceitado aquele dia lá, né? Eu poderia ter sido firme, falar, não, eu não vou sair daqui, não vou sair da minha zona de conforto, não vou, pronto, acabou. Eu só vejo Deus conduzindo a nossa vida assim, nos mínimos detalhes, sempre. Uma das coisas que me deixa muito feliz é saber que Deus tem sido muito misericordioso comigo, e muitos daqueles que eu antes acompanhava o ministério de longe, ou comprando CD, ouvindo através até da fitinha ali, tentava tirar as músicas. Muitas dessas pessoas hoje eu acompanho quando eles vêm na rádio ou participo de algum projeto junto, em algum DVD, alguma gravação. Então eu vejo que isso é algo que me chama muita atenção, de como Deus mudou as coisas, como Deus conduziu as coisas. É isso. Melhor sofrer com a verdade a viver na mentira, sem dúvida. Como é bom quando a gente decide viver assim, de maneira íntegra, verdadeira, honesta. O sábio Salomão diz em Provérbios que quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Quem anda em integridade anda de cabeça erguida, não tem do que se envergonhar, não tem razão para se esconder.
Oh, como é bom quando a gente anda assim, quando a gente vive assim, que esse exemplo nos inspire. E por falar em inspiração, em bons exemplos, eu tenho aqui nas minhas mãos este guia de estudos da Bíblia, Jesus, Restaurador da Vida. São 20 temas bíblicos. Você vai ver aqui nessa revista a mensagem de Deus, apresentada de uma forma simples, clara e direta. Receba esse material em sua casa gratuitamente. É um presente nosso, um presente da Novo Tempo para você. Para ter esse material, é só você, se preferir, pelo site biblia.com.br. Você entra lá e faz seu pedido. Outra opção é você ligar para a gente em horário comercial. O número está aí, 12 21 27 31 21. E ainda tem essa opção do WhatsApp, não é? Muita gente tem usado esse recurso, até porque é muito prático. Você pode agora mesmo, se quiser, independente do dia e do horário que você está assistindo ao programa, você pode agora mesmo mandar uma mensagem para a gente através do WhatsApp. Número 12982440077. Diga assim, eu quero a revista Jesus, o Restaurador da Vida. E você vai ver que de uma maneira muito simples e prática, você vai compreender profundos temas bíblicos. A revista tem uma linguagem muito clara, é toda ilustrada com perguntas, respostas, gráficos, enfim, muito fácil de você estudar a Bíblia através desse curso bíblico. Intervalo rapidinho, mas não me largue, hein? Fica aí, não desista, resista ao sono e qualquer outra tentação. Fica aí que eu já volto. Esta é a série Gente como a Gente, aqui no seu programa A Voz da Profecia. Já há alguns meses nós temos pensado em personagens bíblicos, tanto homens como mulheres, seja do Antigo ou mesmo do Novo Testamento, cuja história é mencionada na Bíblia. Uns a gente tem assim muita informação a respeito deles, outros assim pouca coisa, mas a gente sempre tem aprendido com esses personagens bíblicos. Uns deixaram um exemplo digno de ser imitado e outros, a história deles foi registrada como uma advertência para a gente não fazer o que eles fizeram. Mas a gente sempre aprende, não é? Quando há disposição e boa vontade, sempre há aprendizagem. Você já viu aquele ditado, vivendo e aprendendo, não é? Somos todos eternos aprendizes. Desde que haja humildade e boa vontade para aprender, a gente sempre aprende, seja como exemplo bom, para imitar ou exemplo ruim para evitar. O nosso personagem bíblico de hoje, você já viu aí no título, Noé, uma vida incomum. Mas antes de ler o texto bíblico, vamos orar ao Senhor. Pensa em Deus comigo agora. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra que é maravilhosa e nessa hora eu te peço, usa-me, Senhor, e abençoa todos que estão orando comigo, para que a tua palavra venha à nossa mente, ao nosso coração e nos fortaleça, Senhor. Nos direcione para o bom caminho. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos à Bíblia? Vamos aqui para o livro do Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, o livro que registra a origem, o começo de tudo. Gênesis capítulo 6, verso 5. Está escrito assim: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Forte essa declaração, não é? O livro do Gênesis foi escrito por Moisés, e Moisés, falando a respeito da condição da humanidade nos dias anteriores ao dilúvio, ele diz isso, repito, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Havia impiedade, libertinagem, prevaleciam violência, maldade, depravação, corrupção. Era esta a situação da humanidade nos dias que Noé vivia. Aqui no verso, eu li 6, verso 5. Agora no verso 11 está escrito assim:
a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Terrível a situação. Mas olha, no meio desse caos moral, espiritual, um homem se destaca. Alguém disse assim: crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. As crises, elas não só ensinam, mas as crises também elas revelam o caráter de cada pessoa. Agora eu leio Gênesis capítulo 6, verso 9, e aqui aparece o nosso personagem. Está escrito assim: são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Simples assim. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Uma vida incomum que recebe aqui uma menção especial é quando a noite está mais escura, que as estrelas brilham com mais intensidade. Interessante que Noé ele é mencionado na Bíblia 50 vezes, em 9 diferentes livros. Noé era um homem sério, digno, correto, um sujeito honesto, incorruptível. Noé vivia de cabeça erguida. Lembra que eu citei há pouco? Foi Provérbios 10, verso 9. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Qual era a razão de Noé ser assim tão diferente? O texto que eu li diz assim que Noé, ele era justo e íntegro e ele andava com Deus. Noé tinha relacionamento com Deus. Noé era amigo de Deus. Ele vivia em harmonia com a vontade de Deus. Você se lembra de Enoque, um outro personagem bíblico? O homem que Moisés também diz que andava com Deus e foi levado para o céu. Aqui mesmo em Gênesis capítulo 5, o capítulo anterior que nós lemos. Moisés fala a respeito desse Enoque que andava com Deus e Deus o levou para si, Deus o levou para o céu. Interessante que Noé ele era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, que era filho de Enoque. Portanto, veja, Enoque, ele era bisavô de Noé. Sim, Noé foi bisneto de Enoque. E certamente Noé conhecia a história, o testemunho da vida de seu bisavô, de Enoque. E eu creio que, de alguma forma, Noé foi influenciado por ele. Lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6, está escrito assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Certamente Noé conhecia o testemunho, a vida do seu bisavô Enoque, e de alguma maneira Noé, certamente desde a infância, ao ouvir os relatos da história de Enoque, ele foi influenciado a andar com fidelidade nos caminhos de Deus, a ser fiel ao Deus único, o Criador dos céus e da terra. Noé recebeu de Deus a notícia de que a terra seria destruída com o dilúvio. E a Noé era confiada a missão de construir uma grande embarcação para salvar os que desejassem. Quando você lê aqui no Gênesis, você percebe que todas as orientações foram dadas por Deus em detalhes. E Noé acreditou na palavra de Deus e ele obedeceu. O texto está aqui, eu vou ler para você. Gênesis, no capítulo 6, no verso... Gênesis, capítulo 6, verso 22, está escrito assim, o último verso do capítulo 6. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Deus lhe deu orientação. Lhe disse primeiro: Noé, vou destruir toda a terra com dilúvio. Faça uma embarcação, uma arca, para salvar a você, sua família e os que desejassem, além dos animais. E Deus deu detalhes a respeito da construção daquela grande embarcação. E Noé, repito, está escrito assim, Noé fez tudo conforme o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez.
um exemplo de obediência, de fidelidade, de perseverança. Sabe que meditando na história de Noé, eu pensei em algumas lições que a gente aprende com ele. E eu selecionei 7 lições, 7 ensinamentos, 7 bons exemplos. É claro que a gente pode pensar em mais, mas eu relacionei esses 7 aí e quero compartilhar com você. Primeira lição que a gente aprende com a vida de Noé e com a história dele e do dilúvio: esteja sempre preparado para ser usado, para ser usada por Deus. O mais importante não é a sua capacidade, mas o seu caráter e a sua disponibilidade para Deus. Entendeu bem? Para Deus, mais importante do que competência é caráter. Para Deus é essencial que, além de ter um bom caráter, você também tenha disposição de ser usado por Ele. O mais importante não é o que você sabe fazer, mas o que você permite que Deus faça por seu intermédio. Oh, eu penso que essa é uma grande lição, que todos nós precisamos aprender. Será que eu estou falando agora para alguém que se sente incapaz de fazer a obra de Deus? Talvez você recebeu aí um desafio, quem sabe aí na sua igreja, na sua comunidade religiosa, e você está pensando assim: não, isso é muito para mim, eu não vou dar conta de fazer isso. É bom ter esse sentimento assim, de que você é incapaz. Como assim? É bom? Sim, em certo sentido é bom. O problema é quando você recebe uma missão e você diz assim: ah, isso aí não é nada para mim, estão subestimando minha capacidade, meu potencial, meus talentos e dons. Tem gente assim, não é? Que se acha. Isso não é legal. Eu costumo dizer que quem se acha muito grande para uma tarefa pequena, na verdade é pequeno para uma tarefa grande. Quando nós temos um coração de servo, nenhuma tarefa está abaixo de nós. Mais importante do que sua competência é o seu caráter. Mais importante do que sua competência é sua disposição de ser usado por Deus, é sua disponibilidade para Deus. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, então o ambiente está próprio para ser preenchido pela presença do Espírito Santo. Ok, uma outra lição que a gente aprende com a vida de Noé e com a experiência do dilúvio. Quando nós nos dispomos a viver de acordo com os planos de Deus, nós precisamos de perseverança, paciência, resiliência, adaptabilidade, eu diria criatividade, além de unidade. Imagine você o quanto Noé e sua família precisaram desenvolver todas essas virtudes durante a construção da arca e durante o próprio dilúvio, que foi demorado, e após o dilúvio, até que saíram finalmente da arca e encontraram um mundo devastado. Quanto Noé e sua família tiveram que viver, não é? Com criatividade, com resiliência, com perseverança, com paciência e com unidade. E por falar em unidade, aqui se vê o valor da família unida nos mesmos ideais. Quando nossa família está unida conosco nos mesmos propósitos, nós temos motivação para cumprir a missão que nós recebemos de Deus. Terceira lição que a gente aprende com a vida de Noé. Não é difícil imaginar o quanto este homem foi criticado e talvez até perseguido por estar cumprindo essa missão incomum, essa ordem incomum que recebeu de Deus. Certamente muita gente chamou Noé de louco, de fanático, lunático, alienado, retardado. Sim. Pense comigo, como Noé deve ter sofrido. Ouça aqui esse conselho. Siga cumprindo a vontade de Deus com alegria e ignore os críticos e descrentes e perseguidores. Será que eu estou falando agora para alguém que tem sido zombado por conta da sua fé? É possível que sim. Isso acontece muitas vezes. Eu não sei se você tem vivido isso no seu ambiente de estudos,
professores que zombam de você por ser um cristão, talvez colegas que lhe desprezam por conta dos seus valores e princípios, talvez você tenha sofrido algum tipo de perseguição no seu ambiente de trabalho, ou quem sabe dentro da sua própria casa, na convivência com sua família. Os que nos perseguem, que nos criticam e zombam de nós, precisam ser compreendidos por nós. E você me dirá, mas como assim, pastor, compreendidos? Ouça o que eu vou lhe dizer. Acontece que essas pessoas que lhe perseguem e lhe criticam por causa da sua fé, elas não viram o que você viu, elas não ouviram o que você ouviu, elas não experimentaram o que você experimentou, por isso elas não creem no que você crê. Entende o que estou lhe dizendo? Mesmo que essas pessoas não entendam você, você deve compreendê-las e ter paciência com elas. Mas olha aqui, não permita de forma alguma que algum tipo de crítica, de perseguição, de gozação, de dificuldade que você enfrenta com as pessoas por causa da sua fé, não permita que nada disso desanime você, pelo contrário. Nesse sentido, você deve ignorar os críticos e os que zombam você, deve compreendê-los, mas você não pode ser influenciado por eles. Não pode se desanimar por causa deles, muito pelo contrário, permaneça firme na sua fé. O Senhor Jesus, inclusive, profetizou que por causa da nossa fé, da nossa decisão de segui-lo, nós muitas vezes seríamos incompreendidos, zombados e perseguidos. Eu já estou com o texto bíblico aqui aberto no Evangelho de Mateus capítulo 5, você conhece, versos 11 e 12, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem-aventurados quer dizer felizes. Jesus diz, felizes serão vocês, quando por minha causa vocês forem perseguidos, quando mentindo disserem todo mal contra vocês, alegrem-se, porque é grande a recompensa de vocês nos céus, porque assim como vocês, outros homens e mulheres de Deus do passado também foram incompreendidos e perseguidos. Então, a gente não pode se desanimar ou desistir por conta dos céticos, incrédulos e descrentes. Outra lição para você, a quarta lição, as tempestades passam. Oh, graças a Deus por isso. Noé ficou cerca de 1 ano e 10 dias dentro da arca. Imagine você isso, que provação, no meio ali daquela bicharada. Mas tudo passou. Veio um novo tempo, chegou terra firme. É preciso, meu amigo, minha amiga, esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas os planos de Deus são perfeitos. Guarde isso na sua mente, no seu coração. Repito, muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas os planos de Deus são perfeitos. Ele sabe todas as coisas. Salmo 40, lá nos versos 1 a 3, está escrito assim, esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, diz o salmista. Eu vou ler para você, isso aqui é tão lindo. Salmo 40, versos 1 a 3. Na minha Bíblia está escrito dessa maneira, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me impôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Creia, as tempestades passam. Não importa a fúria da tempestade, quando você está com Deus, há sempre um lindo arco-íris lhe esperando. Todas as coisas, está escrito, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é Romanos, capítulo
8, verso 28, e no verso 18 Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, eles não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Oh, sim, passamos por tribulações, tristezas, adversidades nessa vida, mas Paulo diz assim: eu estou certo de que os sofrimentos do presente, as situações adversas pelas quais todos nós passamos nesse mundo, e muitas vezes até porque nós somos fiéis a Deus, somos fiéis aos princípios de Deus, todas estas coisas, diz Paulo, os sofrimentos do tempo presente, eles não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. As tempestades passam. Quer mais um texto de Paulo? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Oh, que legal isso! Nossa leve e momentânea tribulação, diz Paulo. Pensando na realidade presente, nesse mundo de tribulações, Paulo diz assim: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele está dizendo assim para você nessa hora: ei, está sofrendo aí, está difícil para você aí, acalme o seu coração, muita calma nessa alma. Sabe por quê? Porque logo, logo, nós desfrutaremos um eterno peso de glória. E se Deus está permitindo você passar por adversidades, creia, de alguma maneira, através desse mal permitido por Deus, o Senhor está agindo para o seu bem. Por isso que Paulo diz que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Deus está agindo no meio das dificuldades para aperfeiçoar o seu caráter, para amadurecer você, para ensinar você, para tornar você uma bênção para os seus semelhantes. Na medida em que, a despeito do problema, você permanece firme em Deus, glorifica o nome do Senhor e testemunha a respeito dele. Então não se desanime, não se entristeça, não perca a sua esperança, permaneça firme na sua fé. Lembre-se, as tempestades passam. E depois virá para você e para mim, para todos que confiam no Senhor, um eterno peso de glória. Mais uma lição com a vida de Noé e com a história do dilúvio. Atraso para entrar no barco é fatal. Depois que a porta se fecha, não há mais oportunidade de salvação. Quem está dentro está eternamente salvo. E quem ficou fora está irremediavelmente perdido. Oh, como isso é sério, hein? Essa é uma lição que a gente aprende com a história de Noé e do dilúvio. É assim. Apocalipse capítulo 3, verso 7, está escrito que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Mas quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. Você sabe que amor e justiça são a base do caráter e do governo de Deus. O amor de Deus está relacionado à sua graça. E é a graça de Deus que abre a porta para a salvação por um tempo. Mas a justiça de Deus em seguida entra em cena. E a justiça de Deus tem a ver com sua santidade, com sua pureza. A graça de Deus abre a porta por um tempo. Mas depois vem a justiça de Deus e fecha a porta no tempo certo. E quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Mas quando Deus fecha, ninguém abre. A história do dilúvio nos ensina isso. A porta esteve aberta para todos quantos desejassem entrar. Lamentavelmente, além dos animais conduzidos por Deus, entraram somente Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Depois a porta foi fechada por Deus e aí ninguém mais pôde entrar. Isso a gente aprende com a história do dilúvio. Você se lembra que na cruz Jesus disse em determinado momento, está consumado? Sim. A expressão grega tetelestai. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, o significado primeiro dessa expressão seria assim, o resgate está pago. A conta está paga, a fatura está liquidada. Quando Jesus disse na cruz está consumado,
Ele estava dizendo que o propósito, o objetivo de sua vida foi alcançado, porque ele veio para viver e morrer por nós. Eu poderia dizer para você que quando Jesus na cruz disse assim, está consumado, o significado seria assim, a porta está aberta. Sim, agora todos os seres humanos, quantos queiram, podem entrar por essa porta aberta, que foi a morte de Cristo em nosso lugar. Todos quantos queiram podem passar por essa porta e ter acesso a Deus. Serão perdoados por Deus e salvos pela bendita graça do Senhor. O está consumado de Cristo na cruz tem esse sentido. A porta está aberta. Mas olha, está profetizado que um dia no santuário celestial, onde Jesus hoje está intercedendo por você e por mim, um dia Jesus dirá assim, está feito. E quando Jesus disser está feito, o significado é a porta está fechada. Acabou a obra de intercessão de Cristo a nosso favor. Então, nesse caso, quem tiver passado por essa porta, quem aceitou a morte de Cristo em seu lugar e o recebeu como Senhor e Salvador, está dentro, está salvo. Mas quem está fora, está perdido. Imagine você, voltando a pensar na questão do dilúvio, os construtores da Arca de Noé, aqueles homens que durante décadas ajudaram Noé na construção da arca. Imagine a decepção deles, quando o dilúvio começou e eles correram para a arca e tentaram entrar, mas a porta estava fechada. Eu fico imaginando, por exemplo, filhos dizendo a seus pais, ei pai, corre lá, bate na porta, grita, Noé vai ouvir sua voz, ele conhece o Senhor trabalhou com ele durante anos, suas mãos estão calejadas pelo trabalho na arca, Noé é seu amigo, ele será sensível ao seu chamado, ele vai abrir a porta para o Senhor. E muitos correram e bateram, mas Noé não pôde abrir a porta, mesmo que ele desejasse, porque assim, quando Deus abre uma porta, ninguém fecha, mas quando Deus fecha, ninguém abre. Aquelas pessoas trabalharam na obra da construção da arca, descrendo na possibilidade do dilúvio. São pessoas que trabalharam naquela obra com aparente sucesso, mas elas não conheceram a Deus e não confiaram no Senhor da obra. Isso me lembra o texto que está no Evangelho de Mateus, aliás, capítulo 7, versos 21 a 23, onde o Senhor Jesus adverte e diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E Cristo disse naquele dia, muitos dirão, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, nós profetizamos. E Jesus diz, afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Trabalharam na obra do Senhor, mas eles não conheceram o Senhor da obra. Eles não estavam verdadeiramente ligados a Deus, conectados ao Senhor. Eles não entraram pela porta, verdadeiramente não entraram pela porta que estava aberta. E quando tentaram entrar, então já era tarde demais. Quer ver mais uma lição que a gente aprende com Noé? E com a história do dilúvio? Não se iluda com o futuro. Dias difíceis virão. A Bíblia diz que a história vai se repetir. São palavras do Mestre. Eu vou ler para você aqui no Evangelho de Lucas. Esse texto é conhecido, Lucas capítulo 17. Aqui nos versos 26 e 27, Jesus advertiu e disse, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim como foi nos dias de Noé, diz Cristo, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. O que nós temos visto hoje acontecer pelo mundo afora são avisos, são recados de Deus, que uma grande crise se aproxima. Você tem escutado? O texto de Paulo é apropriado quando Paulo diz assim, lá em Romanos capítulo 13, a partir do verso 11, que é tempo de nós andarmos com Deus, porque vai alta a noite e vem chegando o dia.
É tempo de nós procurarmos ser pessoas justas e íntegras como Noé, fiéis e obedientes como Noé, de ter uma vida em comum. É tempo de nós termos como Noé uma vida em comum, porque está chegando o glorioso dia da manifestação do Senhor. E uma sétima lição que a gente aprende com a vida de Noé e com o dilúvio, lembre-se, quanto mais escura está a noite, mais intenso será o brilho das estrelas. Filipenses 2,15, Paulo diz que nós devemos, no meio dessa geração corrompida e perversa, depravada, incrédula, nós, filhos de Deus, devemos resplandecer como luminares no mundo. Paulo está dizendo assim: tenha uma vida incomum, seja uma pessoa santificada, no meio de uma geração com o coração endurecido e perverso, separado de Deus. Em vez de separar-se de Deus, separe-se do mundo e una-se a Deus. Coloque seu coração nas mãos do Senhor. Viva como Noé, sendo um crente no meio dos descrentes, sendo fiel a Deus no meio de toda a infidelidade. Seja um homem espiritual, no meio de uma geração dominada por um mero instinto carnal. Sim, no meio de uma geração corrompida e perversa, diz Paulo, os filhos de Deus devem resplandecer como luminares ou como luzeiros no mundo. Esse é o nosso desafio. Mas olha, não tenha medo. Eu sei que é difícil para você, na verdade, nem difícil é para você, é impossível para você, assim como para mim, nós vivermos essa vida de santidade, uma vez que nós temos uma natureza pecaminosa inclinada para o mal e vivemos num mundo que todo o tempo nos estimula a andarmos na direção contrária a Deus. Então não é difícil apenas, é impossível para nós vivermos segundo os planos de Deus para a nossa vida. Mas o que é impossível aos homens é possível a Deus, sim. Tudo o que Deus precisa é que você e eu nos coloquemos nas suas mãos e permitamos que os seus propósitos se cumpram em nós. Tudo o que Deus precisa é da nossa disponibilidade, da nossa decisão, da nossa entrega completa a Ele. E então Ele, pelo Espírito Santo, passa a habitar em nós e nos transforma de dentro para fora e nos dá a sensibilidade, sabedoria e a determinação de Noé de vivermos segundo a vontade do Senhor. E felizes são aqueles que assim vivem. Felizes são aqueles que optam por viverem em obediência e fidelidade a Deus. Que o Senhor abençoe você, que o Espírito de Deus continue atuando na sua vida. E eu vou convidar agora o pastor Denis Versiani, que é o barítono do nosso quarteto Arautos do Rei. Ele vai apresentar uma linda música, chamando você e a mim para seguirmos sendo fiéis a Deus, porque Ele é fiel a nós. Tu és fiel, Senhor, meu Pai querido. Em teu amor posso então descansar. É teu poder que sustenta a vida. São teus caminhos que trazem a paz. Flores e frutos, montes e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, te louvar. Tu
vida. Em ti confio, meu mestre Jesus. Pleno perdão tu dás, paz, segurança a cada momento, me guia ao Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tua mão me conduz, tua mercê me sustenta e me guarda. Em ti confio, em ti confio, em ti confio, meu mestre Jesus. Sim, o Senhor é fiel, louvado seja o nome do Senhor por isso, e creia, Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. Deus honra aqueles que lhe honram. Por isso eu lhe digo, insisto, permaneça no seu propósito de ser fiel a Deus, de honrar a Deus, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Não se desanime por nada, nem por sentir-se fraco e incapaz, ou por receber a oposição daqueles que não amam a Deus e talvez criticam você, desprezam você ou até perseguem você. Não desista da sua fidelidade ao Senhor, porque Deus honra aqueles que lhe honram, Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. As tempestades passam, vai chegar o dia quando o Senhor vai nos livrar de todo esse mal que sofremos, porque vivemos nesse mundo de pecado e também porque somos pecadores. Vai chegar o dia quando Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Foi Ele quem prometeu e Ele é fiel, Ele vai cumprir a sua palavra. Por isso, em nome de Jesus, persevere sendo fiel ao Senhor. Peçamos a Deus que nos ajude a termos uma vida incomum, para que assim sejamos felizes e nossa vida seja uma bênção para os que estão ao nosso redor. Através da nossa vida, o nome do Senhor será glorificado. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, te louvo, Pai, por mais uma vez poder ministrar a Tua palavra, e agora eu te peço, abençoa, Senhor, todos que estão orando comigo, para que, a exemplo de Noé, nós continuemos confiando no Senhor e sendo fiéis a Ti, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Fortalece e abençoa todos esses Teus filhinhos que oram comigo agora, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Como o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por sua companhia mais uma vez. E se o Senhor permitir, a gente se vê de novo semana que vem. Um abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau.